provavelmente vai entrando pessoal aí ao longo das coisas, da palestra. Eu vou só agradecer primeiro, antes de tudo, ao Gui Cardoso, que cedeu esse tempinho aí para falar sobre o protagonismo jovem dentro e fora da sala capitular, que é um tema que eu já ouvi, que ele deu em outros capítulos, deu super certo, então a gente convidou ele e ele cedeu esse tempinho aí pra gente. Então, Gui Cardoso, o palco é todo seu a partir de agora. Pedir para todo mundo ficar mutado aí para não atrapalhar. Fechou? Não sei se tu é meu parente, mas o sobrenome já é bonito. Pessoal, obrigado pelo convite, né? Eu acabei de sair de uma reunião também bem pesada, assim, de hangouts, enfim, mas quando é para falar de protagonismo, principalmente entre os demolês, eu fico muito feliz de poder estar conversando um pouquinho com vocês sobre algo que é a minha vida hoje, mas que começou dentro da Ordem Demolei, e que justamente por isso eu gosto de estar conversando com vocês, com os meninos mais novos, para que vocês entendam a responsabilidade que é ser Demolei, isso em todos os tempos, mas principalmente no momento que a gente vive agora. Então, com uma breve introdução, eu quero me apresentar. Tem bastante gente que eu não conheço, né? Tem uns meninos que eu já vi aí no Instagram, já vi em alguns outros lugares quando visitei os capítulos, mas vou me apresentar então. Meu nome é Guilherme Cardoso, eu tenho 23 anos, eu estou me formando em Direito pela Univale, aqui em Balneário Camboriú. Sou diretor de contratos na Prefeitura de Balneário Camboriú, estou trabalhando atualmente ali na Prefeitura. Faço parte do Conselho Nacional da Juventude lá em Brasília, representando todos os grandes jovens aí do nosso país, uma função bem importante. Também sou formado pelo Renova BR, sou líder do Politize, não sei se vocês conhecem essas duas instituições, e também participo de alguns outros grupos, além da Ordem Demolei, faço parte do Rotary, do Rotaract, enfim, a gente está sempre participando de bastante coisa, conhecendo bastante gente, trabalhando pelas pessoas. Na Ordem Demolei, eu fui iniciado no dia 3 de novembro de 2012, vão fazer 8 anos que eu entrei na Ordem. Iniciei no capítulo Balneário Camboriú, número 548, capítulo irmão, capítulo vizinho do Luiz Aguini, já tem alguns anos. Eu fui mestre conselheiro por duas gestões, 2016 1 e 2016 2. Em 2017 fui mestre conselheiro estadual aqui de Santa Catarina e no ano de 2018 fui mestre conselheiro nacional, um momento bem ímpar da Ordem Demolei, onde eu pude aprender bastante e ver como funciona a Ordem Demolei, que a gente acha que é só aqui em Balneário, no máximo até na região, mas é um país que respira a Ordem Demolei. A gente tem mais de 1.000 capítulos, agora com a unificação, que eu acho que foi uma das grandes vitórias pessoais, assim, que eu considero, enfim, de trajetória, de propósito dentro da Ordem Demolei foi essa. Também, enquanto currículo, acho que isso não é coisa para a gente falar como atividade curricular, mas eu fui investido Chevalier em 2017 e também na Ordem da Cavalaria sou Cavaleiro da Cadência, que é o último grau. Então, dada a introdução, mesmo com um currículo legal assim para 23 anos, quem é mais próximo sabe que eu sou o Gui e, enfim, estou aí sempre para a gente estar trocando uma ideia, conversando. Essa questão curricular é algo que para mim assim é um resultado, não é quem você é. Então a gente tem que entender que ser protagonista já entra muito nisso. E eu escolhi esse tema para estar conversando com vocês, pessoal, justamente por ser o lema da gestão do Jorge, do Gabinete Nacional. E, inclusive, eu já falei disso em outros capítulos, como o Luiz muito bem comentou, que a palavra protagonista, ela tem vários significados. Cada um entende de uma forma, uns entendem como liderança, outros entendem como chamado, várias pessoas entendem como alguém que está à frente das outras, mas cada um tem um conceito, cada um tem um significado para essa palavra tão importante. E eu queria pedir para os dois mestres conselheiros que estão presentes para escolher dois irmãos aqui da nossa reunião para dar um conceito sobre o que eles acham que é ser protagonista, o que a palavra protagonismo representa para eles. Vamos fazer uma dinâmica, vamos conversar, porque isso aqui não é só para eu ficar falando, até porque eu já estou velho e eu não quero ficar 40 minutos falando aqui sozinho. Então, Luiz, comece escolhendo dois meninos aí do Zaguini, e depois o Pedro escolhe dois do Balneário para vocês falarem o que vocês entendem sobre protagonismo, o que significa essa palavra.
Tá, então da Eliseu eu vou pedir pro Firmo e pro Scarpini darem uma definição nessa ordem, por favor. Bora lá. Protagonismo, eu acho que deve ser alguém que está se dedicando tanto num ponto em que, quando consegue fazer o que ele tanto almeja, ele se torna um protagonista naquilo. Bom, eu acho que protagonismo seria basicamente a pessoa estar destacando por ações boas que ela fez. Eu acho que é basicamente isso. Pedro? Cadê nosso irmão patriota? Peraí, eu tava com problema aqui com o áudio, perdão. Tava Eu acho que jantando, nós né? não temos... Não, eu tava fechando a porta, tava muito barulho da sala. Acho que nós não temos dois irmãos aqui do balneário, então, Luiz Matheus, eu posso escolher um irmão do Lizagini também? Por favor. Certo, então eu vou escolher o irmão Lucas Bundira e o irmão Enzo Canei, por favor. Olha só. Só primeiramente gostaria de falar que temos dois membros do balneário, eu e o Pedro, que me escolheu, mas tudo bem. Bom, falando um pouco de protagonismo, acho que eu podia me escolher? agora já foi, agora te escolheu antes. Mas Agora sou eu. Tá bom. Mas quando a gente fala de protagonismo, tá bem atrelado com a liderança. O protagonismo juvenil é justamente, na minha opinião, na minha visão, a liderança que os jovens têm para tomar frente de projetos, tomar frente de opiniões, tomar frente de qualquer coisa que envolva transformar nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então, qualquer ação, qualquer coisa que os jovens estão fazendo para tomar liderança, tomar partido de algo, tomar essa frente em algum aspecto para melhorar a nossa vida, a vida de uma sociedade no geral, acho que isso é protagonismo juvenil. Bom, eu tenho uma visão muito parecida com a do Lucas. E, ao meu ver, a gente explica o protagonismo com uma metáfora. Pensa em pessoas construindo um barco. O protagonista não é a pessoa que constrói mais rápido, não é o que constrói mais devagar, não é o que manda. O protagonista é aquele cara que constrói o barco e ele incentiva as outras pessoas a darem o seu melhor em prol do mesmo objetivo, que é construir o barco. E isso pode ser aplicado em todas as áreas da vida. É uma pessoa que não necessariamente ela gerencia você. O líder não necessariamente é o mestre conselheiro. Ele pode ser o irmão que está do teu lado e que te incentiva a ser melhor a cada dia. Quando a gente fala de protagonismo juvenil, é o que o Lucas falou. Jovens, ou no caso, o protagonista, um jovem, que ele incentiva outras pessoas em prol de um objetivo melhor e maior, na minha opinião, claro. É isso. Show de bola. Fechou os 4 ali, né? Agora para os nossos mestres conselheiros. Luiz, o que tu entende de protagonismo? Vamos lá, que agora vai ser tu na parede, depois o Pedro. Achei que tinha me livrado. Cara, pro protagonismo, eu nunca parei para pensar de fato no termo, mas de tudo desde que eu iniciei, de tudo que é de bom que eu ouvi da ordem, eu acho que o principal é exatamente isso que o Canei falou na questão de incentivar as outras pessoas. E como a ordem incentiva o protagonismo, eu imagino que o protagonismo seja incentivar outras pessoas. É basicamente o que o Canei falou, só tirei toda essa conclusão de outra forma, porque eu nunca pensei de fato nesse termo, e sim só na ação de incentivar outras pessoas, de ajudar, que eu acho que é aí onde se encaixa a função do mestre conselheiro. Mas é isso. Pedro? Perdão, eu tô com uns problemas aqui no áudio e a idade, tá complicado. Protagonismo, eu acho assim, na minha humilde opinião, ele
não vem de encontro só com o grupo em que você se encaixa. O protagonismo, ele se demonstra, eu acho, nos momentos em que você consegue mostrar a liderança, mas não necessariamente à frente do grupo inteiro. Pode ser à frente de um grupo menor, ou em momentos em que há falta de alguém para conduzir da maneira correta alguma questão. Eu acho que nisso a ordem ensina muito bem, e foi muito bem comentado anteriormente pelos irmãos, que nem sempre o protagonismo é apenas do mestre conselheiro. Nem sempre vai ser um protagonismo único também. Você pode se destacar em grupos menores, assim como você pode muito bem se destacar com a liderança de um grupo bem maior. Acho que é mais ou menos Como eu isso. fiquei feliz de ter repetido as mesmas palavras que a gente fez na palestra do Balneário. E é justamente isso que eu quero, não é colocar, é empurrar na cabeça de vocês do papel que o Demolei tem na sociedade e começa dentro da sala capitular, para depois criarem a barbinha, criar um bigode, fizer 21 anos, a porta da sala capitular não é que ela se fecha, ela não é mais tão aberta como era antes, mas que vocês são obrigados, não é um favorzinho, não é um convite, é obrigação do Demolei botar a cara para fora e trabalhar pela cidade dele, pela faculdade, pelo trabalho, enfim, aquela frase que a gente sempre fala, né? Para você servir a sociedade, você não precisa ser um Demolei, mas para você ser um Demolei, você obrigatoriamente tem que servir a sociedade. Então, o que vocês falaram, não existe conceito certo nem definição cirúrgica do que é ser protagonista. Ser protagonista é você liderar, é você se colocar à disposição. Os meninos no balneário, na vez que a gente estava conversando sobre isso, falaram que, Gui, eu não tenho liderança, cara, eu não sei falar, eu tenho vergonha, meus irmãos não me seguem. Eles deram um exemplo assim, eu consigo ser aquele cara que chama todo mundo para onde a gente vai comer depois da reunião. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras que têm menos. Mas dentro da Ordem Demolei a gente tem a oportunidade de criar isso, independente de onde a gente está participando. O que eu quero trazer de exemplo para vocês, eu separei em 2 tópicos para a gente ficar bem à vontade falando. Eu quero que vocês realmente não escutem isso como uma palestra, mas como uma dica de um irmão sênior que, enfim, está vivendo um certo protagonismo na sociedade e dá para ver, infelizmente, eu fico feliz por eu estar fazendo alguma coisa, mas eu fico triste de ver como tem pessoas que deveriam ser protagonistas por nós e que às vezes não são. Não é por serem melhores, piores, simplesmente por não serem. E como eu fico feliz de ver que as pessoas que estão fazendo nas cidades, nos estados que eu conheço, assim, elas são Demolês ou fazem parte de alguma outra instituição que provoca liderança. E a Ordem Demolei, enfim, tem um papel crucial nesse período. E dentro da sala capitular, que é o nosso primeiro tópico, o Pedro pegou bem o que eu quis dizer para ele na outra palestra, porque a gente tem uma figura muito grande dentro da sala capitular que usa um colar amarelo, senta numa cadeira mais alta que a de todo mundo, é recebido com um mestre de cerimônias conduzindo ele, com as pessoas sempre voltando as atenções para o cara, que é o mestre conselheiro. É o ombro pesado com o colar, é a responsabilidade de tocar as coisas, mas que quem já foi ou quem é mestre conselheiro sabe que as lideranças mais eficientes seriam ineficazes sem a ajuda dos membros, aquela frase da posse, né? E os membros também não conseguiriam fazer um bom trabalho sem uma liderança inteligente, consagrada. Se vocês pararem para prestar atenção nas coisas que o ritual e que as posses, as públicas, enfim, nos ensinam, faz muito sentido. O mestre conselheiro nunca poderá ser protagonista se não tiverem vários protagonistas em cada um dos cargos. Então, assim, pessoal dentro do balneário, que a gente tinha uma dificuldade muito grande com o nosso mestre conselheiro. Ele tinha algumas dificuldades para estar conversando com as pessoas, de estar enfim, se colocando como liderança, e a gente parou para pensar que, cara, o colar não significa liderança. Liderança significa você onde você está, seja como sentinela, colocar a espada na frente da porta e falar aqui ninguém entra. Isso é ser protagonista. Você ser presidente da comissão de filantropia e fazer as melhores ações sociais que o capítulo já viu.
você que cuida do Instagram do capítulo, fazer, cara, um trabalho excepcional, você que tem alguma facilidade com tecnologia, com reuniões online, por exemplo. Cara, todo mundo tem oportunidade de ser um líder no capítulo dentro da sala capitular. Não se resume e não vai se resumir nunca a um colar. Eu já cansei de ver capítulo onde, sei lá, tinha um mestre conselheiro regional e um iniciático era mais líder que ele. Nada importa um colar, nada importa um título, importa o seu protagonismo. E o que eu quero te dizer é justamente por isso que não precisa ser uma pessoa grande, não precisa ser mestre conselheiro nacional para liderar alguém. Dentro da tua casa, tu pode ajudar o teu irmão. Dentro da tua sala de aula, você pode liderar entre os seus. Dentro do seu trabalho, pode ser como estagiário. Você pode liderar as pessoas. E tudo isso é o chamado que o Demolei tem, é o compromisso que o Demolei recebe quando ele ajoelha no altar, beija a Bíblia Sagrada e ele se levanta falando, cara, começou a minha carreira. Seja ela resumida a escritório, seja ela na vida pública, seja ela como o que for. Cada um vai ter seu papel, mas todo Demolei precisa ser protagonista e precisa ser liderança no que faz. Eu fiquei muito feliz, eu liguei para o Jorgito, que é o mestre conselheiro nacional, a gente tem outras conversas aí no nosso caminhar, mas que a gente trocou uma ideia sobre o lema da gestão dele e eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, né? Protagonismo, jovem protagonista, acho que é algo assim. E é algo que a gente tinha, quando eu fui mestre conselheiro nacional, a gente teve um projeto que era o Demolei Cidadão, que a gente conseguiu entrar até o França está aqui para testemunhar como foi importante a Ordem Demolei ocupar uma cadeira no Conselho Nacional da Juventude. Hoje eu faço parte, independente de instituição, mas eu lembro muito bem que a gente teve lugar na mesa para levar os nossos valores, as nossas virtudes, o que a gente aprende no ritual, o que a gente aprende na cavalaria, enfim, para espaços públicos, onde tem várias pessoas que não têm as mesmas virtudes que nós, não aprenderam das mesmas coisas que a gente, mas que precisam do que a Ordem Demolei ensina. Elas não tiveram a oportunidade que eu tive, que você teve, de entrar na Ordem Demolei. Mas a gente, liderando na sociedade, pode colocar a nossa marca por onde a gente passa. Esse é o legado que o Demolei pode deixar na sociedade, esse é o chamado da Ordem Demolei. Então, Gui, cara, não tenho idade mais para ser mestre conselheiro, meus irmãos estão fechados com um cara lá, não consigo mais ser MC, como é que eu faço para ser o protagonista no capítulo? Pega o que você faz e faz da melhor forma possível. Quando eu era iniciático, eu dou isso de exemplo porque eu me orgulho dessa época que eu entrei no capítulo. O Apolo era o mestre conselheiro do balneário. E, cara, eu nunca esqueço. A gente tinha um costelão de chão que a gente fazia ali na FET, que precisava comprar pão para o costelão. Tinha que comprar pão, cara. Não sei por que era importante, mas assim, eu falei para ele, cara, passa aqui em casa e eu quero ir lá comprar pão contigo. Né? Tinha que vender convite na loja, ir lá bater na porta do tio. Cara, eu quero ir contigo, eu topo, não tem problema, eu quero fazer. E pequenas atitudes dessas foram me colocando num lugar dentro do capítulo que eu consegui chegar a ser mestre conselheiro. Né? Porque você vai se envolvendo com as pequenas ações, faz uma ata, faz uma cerimônia pública. Eu fiz a Luzes quando eu era iniciático, foi algo que me marcou para o resto da vida. Inclusive no dia que eu fui lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para falar para todo mundo, para o Brasil inteiro, o que eu falei lá dentro, grande parte foi a cerimônia das luzes. Então, assim, são pequenas ações que você, no começo da trajetória dentro da sala capitular, vai se tornando um protagonista, vai se tornando evidência, e, cara, você escolhe o que você planta, não escolhe o que você colhe. Parece frase de vô, mas faz todo sentido. Se você se dedicar ao capítulo, se dedicar à comissão, se dedicar a só ir na reunião, que a gente já sabe que é algo incrível, que o pessoal não vai, e, cara, não consigo entender como eles arranjam desculpa para não virem nas reuniões. Só de você estar aqui hoje, meu irmão. Hoje é sábado, 8 horas da noite, 8h30, você está aqui numa reunião do Demolei, já te torna um protagonista dentro da sala capitular. E é questão de tempo, para que daqui a pouco você se torne um protagonista no seu estágio, no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua família, no seu grupo de amigos. Quem nunca já se identificou com uma situação de vocês escolhendo entre amigos até fora do Demolei, que vocês vão decidir o rolê da noite, vão decidir qual lugar vocês vão comer, vão decidir qual vai ser o tema do trabalho na sala de aula,
eu garanto, aposto com vocês que você é que escolhe. Se não for com mais demolês, porque daí são mais lideranças, mas eu garanto que nessas situações bobas, que a gente acha que não é nada, você que escolhe, você que dá a rédea para o seu grupo. E o nome disso é protagonismo, é liderança. Então, assim, para a gente fechar dentro da ordem Demolei, é isso que eu falei, meus irmãos. A gente tem várias oportunidades durante a nossa trajetória. Uns entram mais cedo, outros mais tarde. Mas eu fiquei muito feliz, inclusive, de conversar com o Vitor, que está aqui hoje no nosso grupo, que ele falou, Gui, eu vou virar... A gente se conhecia antes já dele entrar no Demolei. Eu vou entrar muito tarde, eu não vou conseguir fazer nada. E está mostrando um trabalho muito legal. Eu acompanho vocês no Instagram, acompanho os meninos sempre e vejo como o capítulo tem crescido na questão das reuniões, como vocês têm melhorado ali a união dos membros. E, cara, tudo isso é um trabalho de várias pessoas. E não importa a tua idade, não importa se você tem mais vergonha, se você é mais ligado no 220, como o Enzo, o Bundira, os caras que estão toda hora falando e não sei o quê. Cara, todo mundo tem espaço, todo mundo pode ser liderança, tá bom? Não é um convite, eu vou falar fofinho e vou falar grosso com vocês. É uma obrigação tua, cara, se colocar no lugar onde você se colocou, que foi ajoelhado no altar e à disposição da nossa pátria, da nossa cidade, enfim. Vocês sabem o juramento, fizeram mais recente do que eu, vão lembrar cada palavra. Então, isso é ser protagonista também. Meus irmãos, fora da sala capitular, né? Como que a gente pode ser um protagonista lá fora? Pô, Gui, eu não sou empresário, eu não tenho um cargo político, eu não tenho presidência de uma instituição. Cara, os caras nem vão me escutar na rua. Eu sou só um guri de 18 anos, de 16 anos, eu gosto de ir na reunião do capítulo, jogo meu LOLzinho no final de semana, dou um rolê ali com a minha galera, faço uma social com os meus amigos. Como é que eu vou ser um protagonista na sociedade? Não tem como. Aí que eu acho que está o conceito que a gente queria por ser novo, né? O Bundira comentou muito bem sobre protagonismo juvenil. A gente acha que porque a gente é novo, a gente não realiza ou não conquista nada, né? Porque a gente se coloca numa situação onde a gente pensa que é pequeno, onde a gente pensa que não tem recurso. Mas eu queria te convidar a ir da tua casa a lembrar de ações que você achava que você não tinha condição de fazer e você fez. Por exemplo, a ação que vocês fizeram dos leites ali do Luiz Aguini. Vocês fizeram uma baita arrecadação de leite para um asilo, acho que foi para uma lar da terceira idade. Vocês viram alguma empresa grande aqui de Balneário fazer uma ação como vocês fizeram? Os meninos do Balneário agora fizeram uma arrecadação de 400 quilos, 300 e poucos de alimento, sem sair de casa, botando uma caixa num prédio, num condomínio, onde um monte de gente que tem estrutura, tem oportunidade, tem espaço na sociedade, foi lá e botou um saquinho de arroz dentro da caixinha de vocês. E vocês deram 320 quilos de doação lá para a Barra. Isso não é ser protagonista? Não só o hospitaleiro ou o mestre conselheiro que teve a ideia, mas você que pegou a caixinha de papelão, botou o embrulho, botou lá na frente, avisou no grupo do prédio. Não é ser protagonista? Cada ação dessas vai treinando vocês para um protagonismo maior, maior, maior e maior. Daqui a pouco, vocês vão estar ocupando. Isso é fato. O França, eu vou citar ele bastante, que é uma pessoa que eu tiro de exemplo. Mas é muito tradicional que os demolês que saem do capítulo, eu não vou dar uma promessa para vocês, mas é algo que acontece demais, eles entram numa universidade. Vamos lá, entrei na Univale, vou começar o meu curso de Direito e já estou meio capenga no demolei, já estou ficando velho, agora eu vou começar a minha outra etapa. Vou dar uma estatística que eu não tenho como comprovar, mas ela é muito real. 90% dos irmãos demolês que viram sênior ou que estão ativos e entram numa universidade, eles se envolvem com um centro acadêmico. E o que é um centro acadêmico? É um grupo de pessoas que luta por melhorar o seu curso dentro da universidade. Né? Eu faço direito, eu quero que a minha universidade seja cada vez melhor, eu vou me envolver na liderança da minha universidade. Isso acontece no direito, acontece na arquitetura. Eu fui fundar um DCE, a gente fundou um DCE na Univale aqui de Balneário Camboriú. Cara, mais de 90% de quem liderava os centros acadêmicos eram irmãos nossos. Até eu me assustei que o Alisson ali do Balneário, o mínimo que eu não dava R$1, que ele era
fechadão, ele gosta do computador, estava tomando frente do Centro Acadêmico de Design de Jogos. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E não só na universidade. A gente pode ver no trabalho, quem já faz estágio aqui sabe que o pessoal se perde na questão de liderança. Você que sabe como funciona um capítulo, aplica isso no teu trabalho. Tu consegue fazer, né? Eu lembro quando eu trabalhava no fórum que eles se batiam para fazer a organização dos grupos de WhatsApp. E quem aqui não está em 10 grupos do capítulo, né? Um grupo para filantropia, um grupo para, enfim, para mandar bobagem, um grupo para mandar besteira, um grupo dos avisos sérios. Todo mundo tem um regramento que aprendeu dentro do capítulo e consegue botar para fora, né? Isso num nível pequeno, a gente quando está muito novo, mas quantos irmãos, às vezes vocês têm um irmão que é demolê ou algum tio mesmo, que começaram a se inteirar das coisas no nível maior de protagonismo? Entraram numa empresa, entraram para a política, entraram para outros grupos e a marca na veia deles da Ordem Demolay, ela brilha, ela expande. É incrível como a gente consegue ver. Numa reunião, eu participo de vários grupos a nível nacional e de vez em quando a gente começa a ver que um cara está se destacando muito. Aquele cara fala bem, o cara ele se destaca entre todos que estão nessa reunião. Vou abrir o Instagram do cara, Demolay. Sempre, é batata. Eu, no Conselho Nacional da Juventude, conheci um cara lá, começamos a trocar ideia. Daqui a pouco foi me cumprimentar, botou um dedo ali, eu falei, cara, tu é Demolay, tu é irmão? Ele olhou para mim e falou, sou, cara, sou fundador, ele é tio lá do Ilha de Florianópolis, cara, sou do Conselho Consultivo de um capítulo lá de Santa Catarina. Falei, cara, que incrível. E aí você vai desenvolvendo um protagonismo maior e não para. A gente não tem a opção de parar ou de se excluir do protagonismo fora. Eu andei brigando com os tios aí esses tempos e com os irmãos mais velhos, porque se colocou, eu vou falar uma opinião própria a respeito de todo mundo que discordar, mas se colocou um parênteses quanto à Ordem Demolay ser uma instituição filantrópica, né, que não é esse o intuito, é uma discussão que o pessoal está tendo, mas que eu entrei firme, assim, porque é uma convicção muito grande que eu tenho sobre protagonismo, liderança, envolvendo a ação social. Vocês acompanharam o delivery solidário que eu estou fazendo aqui em Balneário, e, cara, essas ações que a gente ajuda as pessoas e ajuda a cidade, elas desenvolvem liderança na gente. E isso começou na Ordem Demolay. Quando eu era mais conselho estadual, a gente fez uma campanha chamada Aquece Demolay, que foi, eu cuidava de 24 capítulos aqui em Santa Catarina na época, e cada uma das cidades tinha pessoas fazendo a mesma ação pela Ordem Demolay, e olha o que a gente ajudou de pessoas no estado. Né? A gente fez uma gestão da solidariedade no nosso antigo Supremo Conselho, era uma coisa que era muito corriqueira das gestões, botar caixa em supermercado, passar em casa pegando alimento, isso desenvolve a tua liderança. Completamente. Fora que a gente pode ajudar pessoas, pode ajudar a nossa cidade, enfim. Não tem nada de ruim com isso. Né? Então, são ações que a gente, enquanto Demolay, vai fazendo na nossa trajetória, vamos participando, e a gente não entende o real sentido daquilo. Pô, Gui, eu arrecadei 1 quilo de arroz para uma família. Pô, que legal, fiz o bem hoje. Mas tu já parou para pensar como é difícil tu ir lá no cara do mercado e falar com ele, oi, tudo bem, eu sou o João, sou da Ordem Demolay. Como assim Ordem Demolay? Aí tu já tem que conversar com o cara, levar um ofício, levar uma caixa, passar para buscar. Tem toda uma logística em volta disso. E lá na frente, quando vocês tiverem a empresa de vocês, quando vocês tiverem as coisas da vida adulta de vocês, todas essas ações vão ser ensinamentos e vão ser a bagagem que vocês precisam para ser protagonistas fora da sala capitular, que é o que eu estou vivendo hoje, graças a Deus. É um propósito que Deus colocou certinho na minha vida e que, cara, eu aprendi a gostar dentro da Ordem Demolay. Isso é fato. Seja na advocacia, que é o que eu escolhi de futuro para mim, seja vários irmãos aí que são médicos, pô, cuidam de pessoas, cara. E isso eles aprenderam dentro do capítulo. Eu duvido que alguém aqui falava tão bem quanto fala hoje na frente da sala de aula, ou com as menininhas, como vocês vão conversar, discutir, botar a ideia de vocês. Cara, a Ordem Demolay é um presente que vocês receberam e o único retorno que vocês precisam dar para a Ordem Demolay é serem exemplos na sociedade através de liderança.
A gente está num período, vou falar uma frase que alguns de vocês vão pegar. A nossa sociedade se encontra num período de escuridão total, né? A escuridão está no nosso país, e se nós, Demolês, não participarmos da nossa... Eu vou dar uma adaptada aqui. Se nós, Demolês, não formos lá e acendermos a luz que está dentro de nós, na sociedade, a gente não vai poder reclamar dela. Não vai poder. A nossa sociedade está num período muito complicado, político, econômico, de saúde, de tudo. E não é novidade, o Brasil caminha nisso há muito tempo. E a Ordem Demolei está aí para ajudar. São nesses momentos que as grandes lideranças se levantam, que as grandes instituições ganham espaço dentro da sociedade, com ações sociais, com ideias, com projetos, com se colocar à disposição. E a nossa missão, como diz na Cerimônia da Luz, é realmente ir lá na profundeza mais recôndita da alma, que seja da pessoa, da sociedade, da sua cidade, e acender a chama que ali está. Ali está o propósito da Ordem Demolei, lá está a nossa finalidade de viver. Não sou eu que estou falando, foi quem escreveu o nosso ritual, foi quem escreveu uma cerimônia linda, que acredito que todo mundo aqui já viu, e que se a gente associar com a vida lá fora, não só no quadradinho Demolei que a gente vai lá, fala o amém, canta uma musiquinha bonitinha, acha que a gente está ali, fazendo um baita trabalho, está realmente fazendo um baita trabalho. A gente está ali aprendendo, mas não aprendendo para colocar isso para dentro e ignorar, mas para aprender lá dentro e executar lá fora. Né? Ninguém aqui é anjo, ninguém aqui é santo. A gente sabe que a gente tem muita coisa para aprender, a gente erra, a gente é jovem, só que uma coisa a gente não pode errar. Nós vamos ter, vai ter festa, vai ter decepção, vai ter namorado, vai ter o que for, mas uma coisa a gente não pode errar, que é com as pessoas que estão lá fora, com a sociedade, com a cidade onde o nosso capítulo se encontra, com vocês estarem se unindo entre a região para fazer ações maiores. Tudo isso é o propósito que a Ordem Demolei tem na vida de cada um de vocês, e eu vou dizer com propriedade e vou dar uma promessa aqui para vocês. Podem contar isso para outro irmão que não estava aqui na live. O que a Ordem Demolei prepara vocês lá para fora é absurdamente incompreensível, assim. Todo dia eu associo alguma coisa que eu aprendi no capítulo com uma coisa fora. Não sei se foi porque eu fui mais longe, assim, que o normal dentro da Ordem Demolei, ou se eu vivi aquilo muito intensamente, eu depositei. Cara, eu sou iniciado há 8 anos, eu acho que os 5 últimos ali foram 100% Ordem Demolei, e isso, cara, além de ser algo legal, agradável, que a gente gosta muito, é algo que nos retorna muito lá fora. Quando vocês forem até o último grau da Ordem Demolei, ali na cavalaria, vocês vão entender muito disso que eu estou falando, mais na pele. Mas, por enquanto, sem dar nenhum spoiler, eu quero que vocês entendam que tem um chamado para a vida de cada um que está aqui, que é ser líder lá fora. Não importa se você já é grande, se você é pequeno, se você tem 20 ou se tem 15, se você tem pai rico ou não tem, isso não quer dizer nada. Liderar no seu espaço é o que a Ordem Demolei está te chamando desde que você entrou. Uns com mais, outros com menos, mas sempre fazendo sua parte. Eu trouxe para os meninos, na nossa palestra da semana passada, acho que foi, o porquê que nasceu a Ordem Demolei. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o tio Frank Sherman Land, quando criou, né, quando teve a ideia, idealizou esse sonho que hoje é uma realidade para nós, a sociedade naquela época passava por um período de guerra. Eu não sei se vocês já estudaram, com certeza todo mundo que está aqui já tem uma bagagem de estudos, mas os Estados Unidos estavam no meio de uma guerra, cara, onde estava tudo errado, a sociedade estava explodindo, literalmente. Mães ficando sem os seus maridos dentro de casa porque eles iam para a guerra batalhar, a molecada como a gente não tinha mais a figura do pai dentro de casa. Para quem que eles iam recorrer? Ou eles iam para a guerra, lutar junto, que grande parte foi, ou eles ficavam em casa cuidando da mãe, cuidando dos irmãos. Olha quanto protagonismo exigia deles naquele período. O pai, que é a figura firme da família, o cara que tem a estrutura, que bota a comida dentro de casa, estava fora. E aí, vou fazer o quê? Vou deitar na minha cama e vou chorar? Não.
você vai ser protagonista. Se não tem alguém fazendo por você, ou fazendo o que deveria ser feito, vai lá e faz. Pode ser tirar um papelzinho da rua. Você foi um protagonista, você contribuiu com a sua realidade, com a sua condição naquele sentido. E voltando para o exemplo dos Estados Unidos. Os meninos tinham 16 anos, 18 anos, e eles foram chamados, cara, para tocar uma instituição do zero. Uma ordem apadrinhada pela Igreja Protestante na época, pela maçonaria, uma instituição seríssima naquela época, tanto na guerra quanto hoje, e que uma gurizada foi colocada na mesa e falou: oh, vocês vão ser as lideranças que vão assumir o lugar dos pais de vocês enquanto eles estão na guerra. Né? O tio Frank Sherman Land foi um pai para o Louis Lauer. O que ele foi buscar com o tio Frank Sherman Land? Cara, eu preciso de conselho. Eu não sei como lidar com a minha namorada, eu não sei como lidar com a minha vida, eu não sei como lidar com as coisas. Então o tio Land, ele pegou, ele botou no colo e falou: cara, eu vou te ensinar. Né? Ele teve essa dádiva, o propósito dele na Terra foi esse. E o menino foi aprendendo as lições que ele tinha. Ele era o tio Land, quem vocês já leram aquele livro, High Dad, vocês podem estar se aprofundando um pouco no que eu estou falando, mas ele tinha a obrigação de levar o que o tio Frank Sherman Land explicava para ele e para os amigos dele no colégio. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso. Olha a associação, o que vocês aprendem aqui dentro, levem para os meninos que estão fora. Não é todo mundo que tem a oportunidade que vocês têm. Não estou falando de dinheiro, nada, não vou dar discurso de mimimi aqui, nada disso, é preto no branco. Vocês têm algo que pessoas não têm e vocês podem passar. Então, o que acontecia? Ele ensinava, ele ia lá para o colégio com o que o tio ensinava para ele, aprendia tudo e falava: cara, tive um conselho muito legal para minha vida. Eu aprendi que o lado espiritual, tu ter um Deus é algo importante para mim. Eu aprendi que amar meus pais é importante. Eu aprendi que eu tenho que respeitar o credo da outra pessoa, ser uma pessoa cortês, ser companheiro com os meus amigos, fiel aos meus votos, puro, patriota. Cara, os Estados Unidos estavam em guerra, meu irmão. Não estava numa crise como a gente está hoje, que já é um caos. Tu imagina numa guerra com gente explodindo, a tua família indo pro beleléu, assim, ó, por conta de interesse econômico. Vocês já estudaram no colégio o que foi a guerra, mas associem isso ao que a Ordem de Molay foi na sua criação. Né? Ela foi a base para esses meninos não se perderem. Foi a base para esses meninos virarem protagonistas na sociedade. E o que eles fizeram depois daquilo? Começaram a aumentar o grupo. Um contava para o outro. Um dava exemplo para o outro. Um falava o que aprendia, um agia na sociedade, fazia alguma diferença e o cara olhava: cara, por que tu é tão novo e tu é tão bom? Por que tu consegue impactar as pessoas? Porque eu faço parte de um grupo que eu quero te convidar a fazer parte, que é a Ordem de Molay. E naquele mesmo período, começou a se espalhar pelas lojas, os tios começaram a ficar abrilhantados com o protagonismo daqueles meninos na época e começaram a querer ter esses guris na cidade deles. Começaram a querer fundar capítulo atrás de capítulo. E quem que ia fundar isso? Os caras grandes, os tios, os políticos, os líderes? Não, cara. Eles se enfiaram num carro e iam lá fundar capítulo. Gurizada, eles tinham 18 anos na época. Até no livro ele fala, né? Eu nunca imaginei que eu podia fazer tanto tão novo. Ele tinha orgulho, o tio Land tinha orgulho dos meninos porque eles eram protagonistas nessa realidade. No momento de guerra, onde eles podiam muito bem se aquietar e dizer: beleza, vou falar um palavrão aqui, não vou falar porque está sendo gravado. Tá horrível a situação. Eu vou para casa, vou cuidar do meu mundo e já era. Vou botar minha comida em casa e tô tudo bem. Mas não, eles foram atrás de ajudar a sociedade. Viajaram os Estados Unidos inteiro, todos os estados dos Estados Unidos, eles foram lá, fundaram um capítulo, passaram dificuldade, no meio da dificuldade aproveitaram a sua juventude. E a essência da Ordem de Molay é essa. A gente está passando sem nenhum tipo de pânico aqui, mas vocês sabem, quem tem a TV ligada, quem tem o Instagram, quem tem informação, sabe que a gente está passando por um momento difícil.
A economia está quebrando, gente fechando comércio, tem gente mandando funcionário embora. A questão política está extremamente polarizada. É difícil tu conversar com alguém sobre a tua opinião sem que te taxem de esquerda, direita. Isso é preocupante, né? A gente não está conseguindo construir futuro. Tá uma guerra. E isso não só na política e na economia, mas na própria saúde, nas cidades. A gente vê a instabilidade das decisões dos nossos representantes. E o que a gente, Demolei, tem a ver com isso? Tudo. Simplesmente tudo. Gui, o que eu vou fazer? Eu vou sair pela rua e mudar? Vai. Vou, dentro da minha casa, buscar tranquilizar os meus pais, que ficam vendo TV o dia inteiro, eu vou falar para eles ver menos? Vai. Vou buscar uma parte espiritual para eu sei lá, eu ficar mais tranquilo, mais com paz, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em outro ser, eu tenho uma religião, eu não tenho. É isso que eu vou fazer? É, exatamente isso. Esse momento de caos e de escuridão requer pessoas com luz. E elas são vocês, somos nós. Né? Não é para ninguém botar a capa do super-homem aí, botar a capa Demoler, erguer a espada. Ah, agora eu vou cuidar do balneário, eu vou cuidar da cidade, eu vou mudar o Brasil. Calma, tu ainda vai. Dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, com a tua namorada, com o teu amigo. Várias oportunidades, até na própria Cerimônia da Luz fala, né? A cada dia apresentam-se novas oportunidades para nos firmarmos como bons e corretos cidadãos. Está escrito isso aí, não sou eu que estou falando. Então, assim, meus irmãos, eu falei bastante, eu não estou aqui dando uma palestra, nem conversando, eu estou aqui falando da realidade para vocês. A Ordem Demolei tem um tempero na vida do cara que é incrível, é inexplicável. E que se a gente não acordar para isso hoje, a gente vai ficar toda hora aí dentro desse jogo de futebol lá na arquibancada, olhando os caras jogar mal e falando, pô, esses caras tão ruins, né? Por que tu não bota uma chuteira no pé e vai lá jogar? Né? Cada um com a sua posição. Uns jogam no ataque, uns jogam no meio de campo, uns jogam na defesa, um é o gandula, um é o técnico, um é o goleiro, um é a bola. Cara, cada um tem o seu papel. Mas é inaceitável que um Demolei se contraia no período de crise. Como eu falei, até para os pais de vocês não me matarem, não é para ninguém sair pela rua loqueado aí querendo ajudar. Mas é pensando assim, pô, Gui, faz sentido isso que tu fala. Cara, quando eu desligar essa reunião, para pensar ou pega um papel e uma caneta. Ó, celular é bom, mas isso aqui não tem preço, tá? Ó, eu anoto tudo. Pensa assim, ó. Cara, eu hoje sou hospitaleiro do Luiz Aguinho, ou do balneário, ou do capítulo que for. Eu fui confiado pelo meu mestre conselheiro a organizar uma filantropia. Então eu vou fazer o meu melhor. Essa é a minha oportunidade de ser protagonista. É assim que eu vou crescer dentro do capítulo e, consequentemente, fora. Eu tô com um problema em casa. Meus pais estão brigados, eu tô numa situação que eu tô no meio do campo. Eu vou buscar ajudar. Eu vou dar uma palavra de carinho, eu vou pelo menos não ser mais um motivo de problema. Eu faço parte de uma faculdade que está, sei lá, tá com problema com as provas, tá com dificuldade no EAD. Toma frente, cara. Ajuda, resolve. Ajuda a professora que tá lá se quebrando para falar numa câmera. Prof, estamos te ouvindo. Dá bom dia para todo mundo, ninguém responde? Responde. Bom dia. Obrigado pela aula. Não é para ninguém ser anjo aqui, cara. Quem tá falando aqui não é anjo. Mas a gente tem algumas atitudes pequenas que a gente pode estar melhorando a vida das pessoas, sabe? Incentivar um brother teu que está começando um negócio. Pô, o cara tá viajando, ele tá empreendendo, tá fazendo nunca vai dar certo. Dá um apoio pro cara. Tu tá sendo um protagonista na vida dele. E aos poucos, tu vai ocupando mais espaços, tu começa a participar de outros grupos, se envolve, como eu falei, na universidade, no centro acadêmico, se envolve na política da sua cidade. Não é algo ruim. É ruim porque quem fala por nós não nos representa como nós poderíamos nos representar. O que me incomoda, é uma frase clichê,
Não é o grito dos ruins, é o silêncio dos bons. Então, assim, existem várias oportunidades para tu participar e para tu ser um protagonista na tua vida e na vida das outras pessoas. O que não dá é para tu te aquietar com a tua zona de conforto. Eu não sou nenhum coach, até tenho um certo preconceito com essa palavra, mas sou uma pessoa que entendeu o meu chamado aqui na vida, cara. Mesmo novo, eu entendi para que eu tô aqui. Para pegar essa gurizada nova e botar no caminho, velho. E não é hipocrisia, nada, cara. É só para te mostrar que você pode. Você pode demais. E não precisa ser grande, cara. Na tua faculdade, no teu colégio, na tua casa, no Demolei, dentro do teu capítulo, você pode. Quantas pessoas aqui não tinham vergonha de dar bom dia ou de fazer uma amizade que hoje falam em público? Cara, os caras que estão fora da Ordem Demolei ficam assustados com vocês. De como vocês são bons. Eu não tô falando isso aqui para puxar o saco nem porque eu sou Demolei. Mas é porque eu já tô escutando isso, cara. Pô, aquele guri ali com 16 anos já tá falando, tá se organizando, tá tomando frente. Tá. Porque ele é bom, porque o pai dele é empresário. Não. Porque ele sentou na frente de um livrinho branco por 6 meses, depois num livrinho preto. Vocês têm uma cor diferente agora que unificou, é vermelho, azul, sabe do que eu tô falando? Vocês chegaram no templo 1 hora antes para fazer o ensaio, para arrumar a sala. Fizeram a reunião da melhor forma possível, erraram, acertaram. Depois da reunião se juntaram para fazer um after, para ir comer uma pizza, para fazer o que for. Vocês viveram isso e por isso vocês vão ser destaque aqui fora. Eu digo aqui fora porque eu já não estou mais frequente no Demolei. Eu estou sempre junto, eu falo isso, mas estou sempre no capítulo. Mas eu tive a noção de que, cara, chegou a hora de eu colocar para fora o que eu aprendi aqui dentro. E isso pode ser hoje, pode ser amanhã, mas é um encontro que vocês vão ter, já está marcado. Não se sabe o dia, não se sabe a hora nem o local, mas esse encontro vai acontecer e vocês precisam estar preparados, tanto psicologicamente como com experiências, para ocupar os espaços lá fora. Seja na empresa, na faculdade, na política, no que for. Então, assim, meus irmãos, o que eu quis falar com vocês hoje é justamente isso. Para vocês entenderem como vocês têm uma responsabilidade grande. Como vocês têm um projeto grande para a vida de vocês. Independente da escolha, independente do caminho, a Ordem Demolei é uma máquina de fazer liderança. E é uma máquina de fazer protagonistas para a sociedade. Por que eu quis falar com vocês disso nesse momento? A pandemia está enfraquecendo as pessoas e a esperança das pessoas. A minha, a sua, dos seus pais. E o que a gente tem enquanto meninos, jovens que nós somos, é olho brilhando, é sonho, é acreditar. O meu chefe fala uma coisa muito forte para mim, que eu quero que você escute com o coração aberto. Sonhar grande e sonhar pequeno dá exatamente o mesmo trabalho. Então não perde tempo sonhando pequeno. Eu quero ser mestre conselheiro, eu vou ser mestre conselheiro e acabou. A tua vida lá dentro da ordem não é para tu chegar lá, para tu ganhar um chevalier, não é para isso. É para tu fazer o teu melhor. A consequência disso vai ser você chegar a mestre conselheiro. Vai ser você receber uma honraria. Eu hoje, os meninos que vêm aqui em casa sabem que eu boto evidente ali o cordãozinho amarelo, mas aquilo lá não é uma honra, não é um prêmio. Aquilo lá é um pedaço de pano, cara. Que para quem não viveu e para quem não amou aquilo ali, é só um pedaço de pano. Ou um adereço para usar numa reunião pública para se pagar. Coisa que vocês sabem, quem convive comigo sabe como eu sou. Mas eu olho para aquilo ali todo dia e eu vejo, cara, como foi bom eu ter me dedicado pela Ordem Demolei. Como foi bom eu ter ido buscar o pão lá em cima que eu contei para vocês, para o churrasco do capítulo. Como foi bom eu ter sido mestre conselheiro. Como foi bom eu ter sido mestre conselheiro estadual e ter me dedicado demais por Santa Catarina. Cara, eu falo para os meninos, o mestre conselheiro nacional foi uma honra, foi a maior experiência que eu já tive até hoje, mas nada se compara a ser mestre conselheiro do seu capítulo, nada se compara a cuidar do teu estado, que eu, cara, fiz amigos assim, ó, que hoje são meus irmãos, e tudo isso foi por protagonismo. Eu nunca tive um diferencial, cara, nunca, inclusive pelo contrário.
sempre, pô, o cara é novo, o cara faz cagada, o cara erra, enfim. Mas uma coisa eu sempre tive que foi vontade. E quando tu alinha vontade com um preparo forte, que é a Ordem Demolei, o resultado é esse. E hoje eu tô realizado profissionalmente. Hoje eu tô com uma namorada legal, eu tô bem com a minha família, eu já moro sozinho há 5 anos e eu tenho 23. Então, assim, são coisas que dentro do capítulo eu fui aprendendo e que hoje estão me colocando em lugares com maior, como é que eu posso dizer, com maiores holofotes ou maiores responsabilidades, como o Bundira falou brincando ali a frase do tio Ben, que é viva até hoje, grandes poderes, grandes responsabilidades, mas a gente tem uma responsabilidade que é inerente a cada um de vocês, que é representar na sociedade, né? Vocês servirem a sociedade da melhor forma que vocês puderem e entendam isso, da melhor forma que você puder. Não é o que o seu irmão do lado pode, não é o que o seu irmão mais velho pode, não é o que o seu pai pode, o que a sua mãe pode, não. É o que você puder. Ninguém sabe mais, ninguém sabe melhor do que você mesmo que você é capaz, cara. Gui, eu sou craque na tecnologia. Cara, se coloca à disposição para fazer alguma coisa. Eu sou craque em matemática, eu sou uma anta com conta, mas eu mando benzaço em escrever texto. Para que deixar tudo nas costas do mestre conselheiro? Primeiro, tá sendo um irmão egoísta que não ajuda o teu irmão. Segundo, tá perdendo a oportunidade de aprender e de, enfim, desenvolver a tua habilidade num lugar onde não vão te criticar, porque na Ordem Demolei você pode errar. No trabalho lá fora, meu irmão, errou, passa no RH e pede a tua conta. O mundo é mau lá fora. Na Ordem Demolei a gente está muito bem. Então, assim, aproveitem essas oportunidades. E o terceiro é que o capítulo ganha com isso, com você estando sempre à disposição. Cara, como dói, o Luiz e o Pedro estão aqui no grupo, não me deixam mentir. Como dói tu montar uma mensagem que tu ficou 40 minutos escrevendo, montar uma arte, montar um texto, tu mandar no grupo do capítulo e ninguém responder. Ninguém responde o cara. Pensa assim, meu Deus, eu sou horrível, eu sou uma péssima liderança, os meus irmãos não estão gostando de mim. Cara, dá uma moral pro cara, vai lá e manda ok, manda um joinha, ou fala assim, eu tô à disposição para te ajudar. Tu vai desenvolvendo protagonismo cada dia mais e cada vez mais intensamente. E, cara, é uma coisa que tu toma a primeira vez e tu não quer mais parar. Isso a sociedade está precisando demais. Eu digo isso porque eu trabalho na prefeitura, estou na ponta da política pública, né, que, como alguns sabem, é o projeto em si. O Enzo foi comigo esses dias fazer uma filantropia que eu estou organizando com os brother meu. Cara, tem gente passando fome, galera. Fome, mas fome, não é, pô, uma cesta... Não, é fome. E o que isso faz com a gente? Falar, pô, tadinho do cara. Ou falar assim, meus irmãos, tive uma ideia. Vamos fazer uma filantropia do capítulo para arrecadar alimento? Vamos. Cara, vocês estão botando comida na mesa de gente que não tem. E isso é protagonismo. Vocês se organizando para fazer essa ação é protagonismo. Vocês, na parceria com a galera, organizando, indo buscar e fazendo as coisas, e no WhatsApp, ligando para o mestre conselheiro, protagonismo. Depois, quando vem o resultado lá no final, o coração da gente fica feliz, né? Pô, como foi bom. Isso só aconteceu, e vou te contar o porquê, porque alguém foi protagonista. Foi você? Foi o mestre conselheiro? Ou foi o time? Quem foi o protagonista? Ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem o seu papel no protagonismo, né? Falaram isso hoje. Mas cada um é peça fundamental para o capítulo ser protagonista e para daqui a uns anos cada um de vocês lá fora estarem cumprindo com... Não é uma coisinha bonita de se fazer. É a obrigação de cada um aqui, que é na hora que acabar o período de Demolei ativo, se colocar à disposição do capítulo para ser sênior, aconselhar quando for consultado, que essa é a definição de conselho consultivo, e depois dentro da sociedade. Bateu 21, lembra disso que eu estou te falando hoje. Ajuda o teu capítulo como sênior e vai para a sociedade. Gui, ainda tenho 16, tenho 17, vai aos poucos ajudando como tu pode. E assim, quando chegar no momento da tua maioridade, tu vai estar preparado para encarar o mundo. Quando você fizer 18 anos e for fazer um estágio, você vai estar preparado para encarar o estágio. Quando você receber uma oportunidade, vai estar preparado para essa oportunidade.
quando quiser empreender, vai estar preparado para empreender. Usem e abusem da ordem Demolei nesse sentido, porque lá na frente o resultado é 10. Então, para fechar, queria agradecer vocês por estarem me escutando. Eu estou na fase na minha época e façam tal coisa, mas não me entendam mal, em nenhum momento eu quis, não é criticar, eu quis realmente girar uma chave na cabeça de vocês de que a gente tem uma missão a cumprir enquanto Demolês, tá? E não esqueçam disso jamais. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho da minha experiência. Para chegar onde eu cheguei, não tem outra fórmula, é se dedicar, é ser protagonista no que der, independente se é buscar um pão, se é ajudar a tia do clube de mães ou se é liderar uma nação Demolei, como eu tive a oportunidade. Todas essas ações têm o mesmo objetivo: acabando a idade de Demolei ativo, preparo para a vida em maioridade. Fato. Esse foi o objetivo do Tio Land. Então, assim, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar para vocês, né? De coração aberto, eu queria muito que vocês refletissem sobre cada palavra que eu falei aqui hoje, né? Vocês pudessem pensar muito bem no propósito de vocês. Gui, eu não sei nem que faculdade que eu vou fazer ainda, como é que tu quer falar de propósito? Vai aos poucos desenvolvendo, vai participando, faz pelo Demolei, então, que é algo que você já sabe como pode fazer. Todo mundo que está aqui, por estar numa live, por estar independente se é iniciático, se é regional, se é o que for, todo mundo que está aqui já sabe um pouquinho como pode ajudar. Então vai fazendo, aos poucos, não precisa ter pressa. Como eu falei, o encontro de vocês com o propósito de vocês já está marcado. Só não sabe o dia, não sabe o local e não sabe a hora. Mas ele só vai acontecer da melhor forma se tiver preparo. Preparo. Eu ia falar a frase do Tio Andy, mas eu não lembro certinho. Vou ver se estou com o computador aqui. O Bundir eu acho que vai saber melhor que eu, porque esse guri, olha, o que está estudando de Demolei é incrível. Mas tem uma... Exatamente. Eu achei, agora eu vou falar para vocês para fechar com a frase de impacto, né? Porque os palestrantes fazem isso. Eu estou longe de fazer qualquer coisa nesse sentido, mas deixa eu achar a frase dele aqui para falar para vocês que ela é bem, bem legal. Olha só o que ele fala. Eu não vou fazer 100%, mas vou adaptando pelo que a gente falou. Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele vai acabar. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo vai consumir. Se nós erguermos templos, um dia eles vão se tornar pó. Mas se trabalharmos sobre almas jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os princípios do justo temor a Deus e amor à humanidade, que é isso que eu falei para vocês, daqui a 100 anos, de nada vai importar o quanto tenhamos acumulado no banco, que tipo de casa, que tipo de palácio ou que carro a gente tem. Mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida dos jovens. E é isso que eu estou tentando ser para você aqui hoje. Uma chave girando na tua cabeça. De saber que a gente, enquanto juventude, tem um propósito enorme na sociedade, na ordem Demolei e com as pessoas que a gente ama. Então, meus irmãos, muito obrigado por terem participado aqui comigo. Eu espero que tenha sido um tempo de orientação, um tempo de aconselhamento, que, enfim, vocês possam, nos próximos dias, nos próximos anos, estarem encontrando o propósito de cada um de vocês, mas que usem desse momento enquanto Demolei ativos, que acredito que a grande maioria aqui ou seniors também dá para fazer, usem esse tempo para vocês aproveitarem para criar liderança, para ser protagonistas dos seus pequenos espaços, que promessa do guia aqui para vocês. O pequeno, daqui a pouco, vai se tornar grande, maior e maior e maior e maior. E, enfim, Deus é muito justo com quem se dedica, com quem ajuda as pessoas, com quem é protagonista nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, que é onde os grandes homens, as grandes lideranças aparecem. E eu espero que vocês sejam grandes lideranças. Eu tenho muita fé em cada um que está aqui, mesmo sem conhecer a grande maioria, mas que, por serem Demolês, já tem um grande diferencial na sociedade. Então, fiquem com Deus, aproveitem esse momento, aproveitem para pensar que vocês estão em casa, escrever num papel, numa cartolina, sonhos, objetivos. Nunca é demais para sonhar, nem pequeno nem grande, e o protagonismo está chegando
e vocês têm que estar preparados para isso, tá bom? Obrigado, mestre conselheiro, deixo aqui a palavra para ti. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. O que precisarem sempre, estou às ordens. Quando voltar às presenciais, faço questão de fazer uma visita, dar um abraço em cada um de vocês. E eu estou sempre à disposição para trocar uma ideia, para aconselhar, enfim, para aprender com vocês, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana. E se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu vou ficar mais um pouquinho aqui na live. Mas daqui a pouco vou jantar com a minha namorada, porque senão ela me mata, tá bom? Valeu. Sem problemas. Cara, antes de tudo, eu só quero agradecer, porque eu ouvi que a palestra ia ser boa, mas eu não imaginava que ia chegar nesse nível. Cara, tem alguns meninos ali no capítulo, eu vou falar a realidade da LZ agora, que estão com 15, 16, 17 anos, estão tentando se lançar no mercado de trabalho, com algumas coisas, ou até no próprio capítulo, pensam em conseguir algum cargo, ser conselheiro, alguma coisa, e por algum motivo, alguma incapacitação, acaba desistindo do sonho de querer, de almejar tudo isso. Eu só espero que, se algum de vocês que está ouvindo se encaixa nisso, que tenham realmente absorvido pelo menos um pouco do que o Gui falou, porque vocês conseguem. É só de verdade querer. O, o Canei e o Vitor já me mandaram mensagem aqui falando que queriam falar, então eu vou dar a primeira palavra pro Canei, depois pro Vitor e depois eu vou abrir aí pro pessoal que quiser fazer algum comentário. Por favor, Canei. Bom, Gui, queria te agradecer pela palestra, foi sensacional. Foi quase uma mentoria de um irmão que já passou por todos os estágios possíveis da Ordem Demolei e consegue dar uma luz para todos os irmãos, desde aquele irmão que não tem o sonho de ser mestre conselheiro, até aquele irmão que pensa em ser estadual ou nacional. Uma forma de realmente mudar e efetivamente ajudar a sociedade. Assim, foi uma palestra sensacional. Eu concordo com tudo que o Luiz falou agora, reitero as palavras dele. E, Guito, falou de uma frase: pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E eu tenho uma muito parecida, que é: você era o tamanho do seu sonho. Então, fica a reflexão para vocês. Você era o tamanho do seu sonho. Obrigado. Vitor, tá contigo. Eu queria primeiro também agradecer o Gui pelas palavras, foi uma baita palestra. E eu queria deixar uma mensagem, não diretamente para o Gui, mas para todo mundo que participa aqui da reunião e para quem vai nos assistir no YouTube. Já fica o aviso. O Guilherme queria agradecer por não ter falado palavrão, ia ter que cortar na edição. Mas eu queria dizer assim, pessoal, não querendo puxar o saco, mas não tem como não falar sobre isso. Quem não sabe, o Gui ele é muito ativo aqui em Balneário, na nossa região, e eu queria deixar o convite para vocês a seguirem o perfil dele no Insta, porque hoje, como ele falou a respeito do coronavírus, é uma coisa muito importante, e vou dizer para vocês assim, no meu trabalho, as notícias sobre o que é o coronavírus, os projetos que acontecem em Balneário, as formas da gente poder ajudar o próximo, e cara, o Delivery Solidário é uma coisa que eu vi de bobeira, assim. Então eu queria deixar o convite já para vocês seguirem o Gui nas redes sociais, porque, cara, querendo ou não, é uma pessoa que está nativa, como ele trabalha na prefeitura, sabe do que está falando na questão do que está acontecendo aqui, e eu acho que antes da gente querer saber sobre o mundo, querer saber sobre o que acontece lá fora, seria muito importante a gente saber o que acontece aqui. Muita gente sabe que é do Livro Solidário, mas tem gente que ainda não conhece, então se vocês um dia pedirem um iFood, vocês já vão ver que dá para fazer a diferença pedindo comida. E no mais era isso, Gui, eu queria te parabenizar de novo. A gente já estava conversando na hora de te convidar, que ia ser uma excelente palestra, mas eu reitero, como o Canei disse, as palavras do Luiz. Estou aqui pasmo. Queria deixar o convite também para o pessoal para assistir a tua palavra na República Federativa do Brasil, onde tu fala da República, a Semana das Luzes, que eu assisti e realmente é muito massa. E não vou dar spoilers, mas a gente tem o projeto do podcast, então vou pedir para o pessoal ficar ligado. Queria também divulgar a nossa prova, que acontece hoje, o pessoal tem até amanhã meia-noite, que engloba o tema da Ordem dos Cavaleiros Templários. São 20 questões ali que ficaram bem populares, por assim dizer, e ficaram bem polêmicas. E no mais era isso, queria agradecer a participação de todo mundo, e é isso. Luiz? O
Canei tá chorando aqui, eu ia passar pro Pundira, mas Canei, por favor. Eu tô enchendo o saco mesmo, eu só preciso falar uma coisa que eu esqueci. Gente, o Gui falou sobre a ação social que a gente fez essa semana. E ele até não bateu muito nisso, porque ele não quer parecer nem nada, mas eu vou falar agora como o que é que a gente fez. A gente foi num restaurante, num delivery, pegamos 40 ou 50 marmitas e a gente entrou. Vocês sabem lá onde tem o corpo da polícia militar? Lá em cima, depois do ginásio, lá do campo de futebol? O Lá Renzo tava que nem abria a boca de medo, velho. Mano, lá no Nações. Cara, a gente foi lá, juro. Eu não sabia que era balneário. De tão dentro que era assim. Cara, é assustador. A gente vê esses momentos e percebe o quão privilegiado a gente é. Só por ter um prato de comida na mesa. É assustador, é gente passando fome realmente. Então isso é até um chamado para a galera que às vezes não é muito chegada em filantropia ou não tem essa vontade. Cara, foi uma experiência assustadora, chocante, assim, ó. E até fica o convite para as próximas vezes que acontecer, que se o Gui permitir, eu convido os meninos e vamos fazer de novo, porque realmente mudou a minha perspectiva de mundo. E só, acabei esquecendo de falar, queria agradecer aos guris de dos outros capítulos que participaram, Bondira, Pedro, o irmão de fora lá, que já saiu, acho, e todos os presentes. Obrigado. Bondira, tá contigo. Oi, queridos. Vou falar bem rapidinho aqui, porque chegou a minha comida e eu preciso fazer uma doação pro motoboy. Isso é verdade. Que o cara tá aqui pediu? embaixo esperando. Pediu uma yakisoba. Massa. Mas, enfim, uma das paradas mais importantes, agora falando, primeiramente, obrigado pela palestra, Gui, sempre uma honra te ouvir. Tem uma frase, agora que todos estão falando uma frase, tem que falar uma frase também, né? Que eu acho que a parte da palestra do Gui que vocês mais têm que prestar atenção. Essa frase é: o futuro dos homens não está nas estrelas, sim na sua vontade. Então, o primeiro passo, eu acho que para ser um protagonista juvenil, se tu quer mudar a tua cidade, se tu quer mudar teu capítulo, o que seja que tu for mudar, o primeiro passo é a vontade. É tu chegar e fazer a parada. Eu tava conversando até com o Pedro, o MC do Balneário, esses dias. A gente tava conversando sobre, de vez em quando, tu precisa fazer uma limonada, isso sendo mestre conselheiro, e tu não tem nem limão para fazer limonada, só que tu tem que entregar essa limonada de algum jeito. E tu tem que fazer, cara, tu tem que se virar em 30 nego diferente para conseguir fazer essa limonada. Então, tu só vai conseguir fazer isso se tu tiver vontade para fazer isso. E tu só vai crescer, evoluir como pessoa, como profissional, como Demolei, se tu conseguir se virar nos 30 e fazer a parada acontecer. Então, o principal, acho, dessa palestra do Gui que vocês têm que absorver é: façam. Não tenham medo de errar aqui dentro da Ordem Demolei, porque a Ordem Demolei é um ambiente seguro para vocês errarem. Então, errem aqui dentro. Lá fora, não. Mas errem. Forcem o erro. E é só errando que vocês vão aprender. Muito obrigado. Luiz? Pedro, se tu quiser falar. Opa, obrigado. Boa noite, meus irmãos. Primeiro, eu quero agradecer o convite aqui. Gui, é sempre uma honra poder ouvir tuas palestras, tá? Muito bom poder ouvir alguém com conhecimento. A gente sabe o quanto tu se dedicou à ordem, o quanto tu já acumulou de conhecimento. Eu não queria falar nada, apesar de você ainda ser novo, mas a gente já tá te chamando de Demossauro, tá? Só para te avisar. Cara, mas assim, ó... acontece, cara. É muito bom assistir essas palestras porque você sempre traz, acho que pontos muito importantes e pontos que nos fazem refletir bastante. O seu comentário acerca da escuridão que nós enfrentamos atualmente realmente é algo, assim, eu que também estou bem envolvido com as questões da cidade, até por causa do Demolei, eu vejo como isso está preocupante. Mas eu sei que uma esperança, a luz da esperança ainda brilha em vários locais. E ver os trabalhos dos nossos irmãos, como foi feito pelo capítulo Luiz Aguini, como foi feito por você, Gui, como os nossos meninos do Balneário fizeram, o pessoal de Brusque,
Isso é muito bonito. Ver que ainda a esperança brilha e que nós estamos lutando contra essa crise e ajudando ao próximo, apesar de tudo. Eu queria então parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, pela filantropia, Gui, pela sua ação solidária, o capítulo Luiz Aguini, pela ação solidária que vocês fizeram. Meus parabéns de coração. E o capítulo Balneário está à disposição para o que precisarem, meus irmãos. Um abraço. Obrigado, mano. A gente fica à disposição de vocês também, por favor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Luiz, eu queria só aproveitar que a gente está nessa honra com o MC de Balneário e queria já deixar registrado e estender o convite para as nossas próximas palestras, futuros eventos do capítulo online, para estender para o capítulo deles também. Queria aproveitar já também, mas era só isso. Nós que ficamos honrados com o convite, cara. Estendemos as nossas reuniões para vocês também. O Canei tá participando lá, tem o Marcos do Vale também tá. Posso fazer o jabá? Posso fazer o jabá? Debate. Vai, Bugiro, manda. Galera, a gente tá organizando um concurso de debate oratória e semana que vem é a final. Nosso querido irmão Enzo Canei, infelizmente, não está na final, mas ele está na disputa de terceiro e quarto. Semana que vem vai ser... Não posso divulgar ainda os temas dos debates, mas, enfim, vão ser uns temas bem interessantes para ser ouvido num debate. E quem vai julgar os debates serão o Juca, o mestre conselheiro nacional adjunto, o Metal, que é o grande mestre estadual, e o Brusto, que é o mestre conselheiro estadual. E quem sabe depois eles façam um debate, eles três, contra a equipe vencedora. Não sabemos, né? Que horas que é? A gente ainda tá decidindo, mas vai ser ou 3 ou 4 da tarde. Eu acho que o próximo edital tinha que abrir para os outros capítulos, né? Fiquei muito chateado. Não, já tá registrado, tá? Que assim que acabar do capítulo Balneário, o Luiz Aguini vai ser dia 1, tá? É certo já. Nem falei com o Luiz ainda, mas é certo. Obrigado. Justo. Não, mas a gente vai ter outra edição do debate do Balneário aberta para a região. É que esse foi um teste mesmo, a gente fez para testar com o nosso capítulo, ver se ia dar certo. E aparentemente deu bastante certo. Eu acho interessante fazer um negócio mais regionalizado assim. Mas fica o convite aí aos meninos do capítulo. Vai ali perto das 4 horas o debate deles e às 8 da noite a nossa reunião. A gente está fazendo reunião todo final de semana, às 8 da noite. Então, se vocês estiverem livres sábado à noite também. Mais alguém? A reunião de vocês sábado que vem é 8 da noite? Sim, sempre 8 da noite sábado. É porque 8 da noite, semana que vem, tem uma palestra bem interessante que seria legal todos assistirem, que é do irmão que foi para Harvard. Ah, é verdade, da Plágio Aluno. Eu vou ver ele com o palestrante, então, se dá para dar uma adiantada, fazer às 6, talvez, alguma coisa assim. Pois é. Mas, valeu pelo respondido, de verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que é isso, Luiz. Pode encerrar, que eu também já paro aqui a gravação, se quiser abrir depois para perguntas mais informais também. Tá, então é isso. Pode parar a gravação ali. Galera,